Esta praça ganhou a configuração com esta forma que nós a conhecemos, mas não com o seu conteúdo, porque em 1870 foi instalada aqui uma praça de touros, mais pequena do que aquela que existia na Rotunda da Boa Vista. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trago-vos um vídeo muito especial de uma zona que já conheço ou que já remonta quase à minha infância, que é aqui a zona da Praça do Marquês, na cidade do Porto. Para quem conhece este local, reconhece seguramente que este é um local com grande mobilidade dentro da cidade, e é assim já desde a época romana, que foi aquilo que me surpreendeu enquanto preparava este vídeo para vocês. Porque a estrada que ligava o centro da cidade do Porto, ainda no tempo da muralha primitiva, a Guimarães, passava por aqui. Para quem conhece a cidade do Porto atualmente, ela vinha já da muralha fernandina, depois vinha pela Porta do Carro, subia aquela que é hoje em dia a Rua do Bom Jardim, seguia pela Rua do Costa Cabral e depois ia até à Ponte da Alfena e seguia para Guimarães. Portanto, este é um local já com muita história. Essa é uma característica que este local ainda hoje oferece, que é a sua grande mobilidade. Mas antes do século XIX, que é aquela que é se calhar mais importante a realçar para a história que este local hoje em dia ainda preserva, era uma, como existia em toda a periferia do centro da cidade, era uma grande quinta, que depois neste local permitia fazer, como era um local de grande passagem, permitia que no início do século XIX se cobrassem aqui os impostos de mercadorias, portanto que vinham para a cidade, que se cobrasse também o imposto real sobre a água, e que depois, uns anos mais tarde, em 1832, 1833, permitiu, dada a altitude que tem este local, cerca de 150 metros acima da cota do rio, permitiu que se estabelecesse aqui um posto de defesa das tropas liberais para se protegerem das tropas absolutistas na altura do cerco da cidade do Porto. Em 1850, esta praça ganhou a configuração com esta forma que nós a conhecemos, mas não com o seu conteúdo, porque em 1870 foi instalada aqui uma praça de touros, mais pequena do que aquela que existia na Rotunda da Boa Vista e que acabou por ser não tão bem acolhida pela população e, portanto, uns anos mais tarde foi queimada. Surgiu depois um mercado hortícola, de produtos hortícolas, que durou cerca de 15 anos e depois, então, em 1898, surgiu o jardim, com uma configuração um pouco distinta da que conhecemos hoje em dia, sendo que em 1899, por subscrição, por exigência da população, surgiu aqui o coreto, que permitia animar todo este espaço, que era na altura já, para além do espaço de passagem, também um espaço mais de repouso, de lazer, da população também, que se ia fixando aqui nesta zona. Mas, por altura do centenário da morte de Sebastião José de Carvalho e Melo, mais conhecido por Marquês de Pombal, que tinha sido um importante secretário de Estado do rei Dom José I e que fez profundas reformas no país do ponto de vista económico-financeiro, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista social, entendeu-se dar o nome desta praça como Praça de Marquês de Pombal e deixar essa designação que era menos abonatória para o local. No início do século XX, portanto já com toda esta praça ajardinada, tornou-se um local já de lazer e de descanso para quem residia ou para quem procurava esta zona da cidade, e foram surgindo aqui um conjunto de infraestruturas, como é, por exemplo, o quiosque, que surgiu já nos anos 30 e que tem, ou é neste momento, um edifício de interesse municipal pelas suas características arquitetónicas mais ligadas à arte déco, como foi, por exemplo, o surgimento do Café Pereira, que era muito conhecido pelos seus pregos e depois, posteriormente, os bilhares que teve aqui no piso 1, como foi a biblioteca, que surgiu já em meados do século XX e que, portanto, depois dava também aqui um apoio mais cultural a este espaço,
como era, por exemplo, um local de acesso e de preparação para os jogos do Futebol Clube do Porto, cujo o primeiro estádio foi muito perto daqui, até que já no século XXI, portanto, com as obras profundas que foram feitas e com os apoios do Fundo Europeu para a instalação da estação de metro aqui do Marquês, toda esta zona foi revista nessa altura e foi também transportado para aqui a fonte Confidente, que veio da Praça Dom João I. Também aqui na Praça de Marquês temos o Instituto Profissional do Terço, é um edifício já do século XIX, foi construído em 1891 pelo Visconde Pereira de Machado, que sempre se dedicou à reintegração de jovens marginais e delinquentes, permitia que estes jovens pudessem encontrar a sua vocação, a sua paixão, para que depois tivessem uma vida com toda a qualidade. De referir que esta instituição também acolheu, construiu primeiro ao ar livre e depois de forma coberta o Cinema do Terço. Foi construído em 1965 e foi durante muito tempo um cinema emblemático da cidade pelas suas sessões ao ar livre. E mesmo aqui ao lado do Instituto Profissional do Terço temos a igreja, conhecida como Igreja de Marquês, mas que formalmente é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, porque faz a adoração a esta Nossa Senhora, e ela a primeira pedra foi construída ou foi lançada em 1938. A construção durou até 9 anos para ficar completamente completa. O projeto original é de Paul Bellot e depois o projeto teve uma série de alterações já pela responsabilidade do arquiteto Rogério de Azevedo. Na igreja conseguimos ver várias orientações, ou pelo menos recordarmos em vários aspectos de várias orientações. Quando olhamos para a planta, parece-nos lembrar as basílicas romanas. Quando olhamos, por exemplo, para os arcos e para a torre da igreja, faz-nos lembrar as construções mais românticas e o período mais gótico. Quando olhamos para os rendilhados das colunas e dos arcos interiores, faz-nos lembrar a arte moçárabe, e quando vemos os mosaicos policromados, conseguimos nos recordar da arquitetura mais bizantina e árabe. Quando olhamos para o interior, vemos os dois púlpitos ao lado do altar, que têm a representação dos apóstolos esculpida em pedra ansã. Olhando agora para o topo da torre que tem esta igreja, dado que esta é uma das zonas mais altas da cidade, é um passeio turístico que recomendamos a todas as pessoas, sejam portuenses ou sejam turistas, que por €1, na subida dos degraus desta torre, vão passar pelos 18 sinos, que pesam no seu total 8 toneladas e que podem entoar até 154 melodias, e de lá de cima vão poder observar Póvoa de Varzim, a Serra de Valongo, toda a cidade do Porto, o mar, o rio, a Ponta Rábida. Portanto, vão ter uma vista lindíssima de toda a envolvente da cidade do Porto, e é um passeio que recomendamos vivamente. Um outro edifício carismático deste local hoje em dia, mais pelo seu peso de preservação da arquitetura portuense e que qualquer um portuense reconhece, tem a ver com este edifício que está atrás de mim, portanto, da Fundação Instituto Marcos da Silva, e que preserva hoje em dia e divulga a arquitetura, mas que também preserva o local em que era o ateliê do arquiteto Marcos da Silva. O José Marcos da Silva foi arquiteto e professor, e foi de muita importância para que a cidade do Porto ganhasse uma boa modernidade, porque viveu praticamente toda a sua vida nesta zona, apesar de ter estado durante alguns anos a aprender arquitetura em Paris, em que o seu mestre foi o arquiteto que projetou o Museu d'Orsay, em Paris, e depois veio para o Porto, imbuído de toda essa aprendizagem da arte nova e com o pragmatismo e elegância que a sua arquitetura transparece aqui na cidade do Porto, apoiada também nas suas origens mais clássicas e no gosto que tem pela decoração, e depois projetou edifícios tão bonitos como a Estação de São Bento, o Teatro Nacional de São João, o edifício da Companhia de Seguros A Nacional na Avenida dos Aliados, e os liceus Alexandre Herculano, Rodrigues de Freitas e muitos outros edifícios que são facilmente reconhecíveis
por quem conhece a obra dele. Ora, conforme vos referi, esta zona do Marquês é uma zona com grande mobilidade e essa mobilidade também se nota em termos da procura de comércio e da oferta que existe aqui em termos de escolas. Só aqui à volta temos o Colégio da Paz, que já está nesta zona desde 1925, temos a Escola Aurélia de Sousa, temos o Colégio das Escravas, temos o Externato Ribadouro, onde a maior parte dos estudantes de medicina hoje em dia da Universidade do Porto vêm daqui do Externato Ribadouro, temos o Colégio Dom Duarte, temos, portanto, uma oferta muito alargada, temos o Perpétuo Socorro também, portanto, são muitas escolas e, portanto, há muito afluência de manhã a esta zona e depois também existe uma saída muito grande de pessoas para as suas residências. E, portanto, em termos imobiliários, esta zona também se caracteriza muito por essa mobilidade, fundamentalmente ao nível dos apartamentos, que é a maior oferta que existe aqui na zona, e esses apartamentos normalmente são de tipologia mais pequena, o predominante é o T1, mas existem também muitos T0 e T2. O preço metro quadrado nesta altura que existe em termos de oferta anda na casa dos 2.990 €. O prazo médio de venda de um apartamento nesta zona é de 9 meses e o valor médio de cada apartamento é de 264.500 €. Estes são os valores da oferta que existe neste momento em 2022 nesta zona. Olhando agora para as moradias, o valor médio de venda de uma moradia nesta zona é de 504.850 €, assim é que está correto, o que tem um valor unitário médio de 1.960 € por cada metro quadrado que é transacionado. As moradias da tipologia média que existe, ou a oferta maior que existe, é de tipologia com 4 quartos, mas muitas das moradias que existem nesta zona têm alguma capacidade de construção em altura e talvez isso explique o tempo de demora para a transação destes imóveis, que neste momento ronda os 23 meses de colocação ou de promoção ativa no mercado. Espero que este vídeo lhe traga um conjunto de informação nova para si que eventualmente não conhece esta zona. Se conhecer alguém que esteja a residir ou a trabalhar nesta zona, partilhe este vídeo, seguramente que irá ser interessante para eles também, ou alguém que esteja a pensar comprar nesta zona, partilhe estas informações e estes dados que acabamos de partilhar convosco, que eu julgo que serão interessantes e os poderão ajudar nessa procura. O meu nome é Luís Baldac. Se ainda não subscreveu, aproveite agora e subscreva este canal e se gostar do vídeo, deixe ficar o seu like. Obrigado por estar desse lado e vemo-nos no próximo.